Bem-vindos a este canal Farol da Nova Terra, uma continuação do Essência M Eu Sou. 15 de setembro de 2021, faz precisamente 3 anos que o nosso grande instrutor espiritual e mestre nos deixou partindo para outro plano. E nos deixou um grande legado, nos deixou a grande instrução. Não há palavras para agradecer a esse ser maravilhoso e a nossa profunda gratidão e homenagem a esse ser que tanto fez pela humanidade, para que a humanidade evoluísse, se espiritualizasse e ascendesse, e a nossa profunda gratidão também a Irdim. E fica aqui a homenagem a Trigueirinho. Na descida, nós podemos sim esquecer o que somos, de onde viemos. Esquecemos de tudo. E aqui é como se acordássemos de um sono. E durante a encarnação, eventualmente, vamos recordando aos poucos estas coisas. Mas a vida que nós levamos, em geral, não nos leva a recordar estas coisas. A vida que nós levamos, em geral, nos leva a ficar cada vez mais encarnados na matéria. Então a gente desce, sim, com uma determinada memória, mas na descida vai perdendo, à medida que vamos entrando nos corpos. E a uma certa altura, temos que recordar tudo isto. E há pessoas que encarnam e passam a vida toda sem se lembrar de onde vieram, o que vieram fazer e tudo isto. É um processo bastante exigente nós recordarmos quem somos. Recordarmos quem somos já é alguma coisa. Agora, de onde viemos, o que viemos fazer, isto fica tudo esquecido. E às vezes iniciamos uma vida aqui que não tem nada a ver com aquela que nós planejamos antes de encarnar. Este é um assunto um pouco complexo, mas eu espero ter respondido mais rapidamente. Pois não? Existe na prática algo que nós possamos fazer para retomar a consciência desta natureza espiritual? Bem, na prática você não deve esquecer que é uma alma. Na prática você teria que estar lembrando todo o tempo que você é uma alma, que você é um ser interior, que você não é isso que você vê no espelho, quando olha no espelho. Isso é a sua parte externa, é a sua crosta. Isto você tem que não esquecer de que você é o que está lá dentro desta imagem. Trigueirinho, como podemos nos desprender da vida material
e de suas armadilhas, como poder, bens, apegos. Bem, é muito simples. A chave é você não esquecer que você é também um ser imaterial. Enquanto você se considera a pessoa humana que você é somente, pessoa externa, você não lembra de nada disso, não. Você tem que procurar se lembrar disso, procurar ter a sua alma presente, procurar ter o seu núcleo interno sempre presente e estar sempre se confirmando como algo interno, como alma, como espírito, enfim, como ser interior. Nós esquecemos completamente que somos um ser interior. Nós ficamos completamente envolvidos e completamente iludidos pela nossa aparência. Nossa aparência é muito forte, porque é física. E toda a nossa parte imaterial fica lá no fundo, lá dentro. Fica hibernada. Em alguns casos fica hibernada. E justamente o ensinamento espiritual, o ensinamento, o conhecimento, é para nos ajudar a nos recordar disto. E quando a gente começa a se recordar, aí tem que fazer esta busca. Aí tem que procurar se recordar de mais coisas. E aí se vai fazendo um contato, eventualmente, com a nossa parte oculta, nossa vida oculta, que está lá dentro, que é a vida da alma. Disse que nós temos uma vida lá dentro, que é a vida imaterial, e temos a vida aqui fora. E o problema das pessoas é que não conseguem unir essas duas vidas. Não conseguem unir o que eles estão fazendo aqui fora com o que eles são lá dentro. Isso é o trabalho do ensinamento espiritual. É você conseguir unir e ter aqui fora uma vida que corresponda ao que você é lá dentro, na sua alma, no seu espírito. E à medida que essa união vai acontecendo, vai mudando bastante a vida aqui fora. A vida aqui fora não permanece a mesma, não. Em geral, a vida que nós temos aqui fora é uma vida armada pela lei do karma, karma material. É muito influenciada pelo ambiente onde encarnamos, muito influenciada pela nossa educação que recebemos. E não é fácil não, você unir essas duas vidas. Esse é o trabalho da vida. E por isso é que a gente deve estar sempre se perguntando: o que sou eu? Será que isto é o que eu devo fazer na vida? Sempre se perguntar. Será que esta é a minha tarefa? Sempre fazer essas perguntas. Porque por mais que você esteja bem na vida, por mais que você se considere bem encaixado na vida, o problema é não estar encaixado nesta vida. O problema é você estar sempre buscando qual é a sua vida. Qual é a sua vida? Aí se você está sempre se perguntando qual é a minha vida, o que eu vim fazer, de onde eu vim, quem eu sou, a vida é isso. E parece que a gente vai descobrindo, não tudo, mas vai descobrindo. E ao ir descobrindo, você vai se sentindo viva. Quem não tem essas perguntas e não vai descobrindo, vive aí como robôs. Vive aí como instrumento de tantas forças. Instrumento de tantas teorias, instrumento de tantas coisas mesmo, que não é bom citar.
Vamos então ver o atributo estar no lugar correto e colaborar com as hierarquias, que faz parte do grupo Entrega do Ser, número 11. Essa palavra lugar correto, tanto pode significar o lugar físico, o local da tarefa, como pode estar significando o lugar interno, a nossa posição interior, o nosso estado interno. E se nós considerarmos esta segunda, este lugar correto como a nossa posição interior, é isto que vai determinar o nosso lugar externo e a nossa tarefa externa. Este sentimento, esta direção, ou esta forma de saber as coisas, esta forma de saber que direção se vai tomar, isto vem da mônada, isto vem do espírito, porque da alma isto é mais misturado. Agora, esta direção pura é algo que nos mostra, que nos guia, mas que a gente não sabe para onde é, que a gente não sabe definir. Mas isto preenche completamente este estado de espera, ou esta atitude de escuta. Então, nós temos que nos dar ao trabalho de encontrar o nosso lugar correto. Fora disto, são lugares provisórios, são coisas passageiras, são passagens nossas pelos lugares, pelas coisas, pelas tarefas, mas não é o lugar correto. Não é a coisa que representa a nossa colaboração verdadeira e real com a hierarquia. Em princípio, para a nossa mente, ou para nós como indivíduos, como seres, hierarquias são seres que alcançaram uma meta superior e que hoje têm os mundos, todos os mundos que existem ao seu alcance. Então, de um certo ponto de vista, uma hierarquia é um ser que alcançou esta meta e que tem contatos, ou que participa, ou que forma vários mundos e não um mundo só, como a nossa consciência pode abarcar. Ou nós podemos também considerar a hierarquia não seres, mas podemos considerar a hierarquia consciências, que é um pouco diferente de um ser, porque um ser é um indivíduo, mas uma consciência já pode ser um pouco mais ampla. Uma consciência hierárquica, ela já pode ter transcendido esse estado de indivíduo. Então, se nós estamos considerando isto uma consciência, se estamos vendo a hierarquia como uma consciência, então estamos já num nível mais alto de contato. Porque o primeiro contato é com os seres que compõem a hierarquia. Mas depois, se a consciência se amplia e se vem a graça, nós não estamos mais exatamente em contato com seres, mas estamos contatando consciência ou consciências, dependendo do nosso grau de percepção. E se nós estamos diante da hierarquia, considerando isto e percebendo isto como consciência, então isto é uma consciência que já transcendeu a evolução material. Porque se é uma consciência que está na evolução material, é um ser. Então veja que hierarquia pode ser muita coisa, depende de quem vê, depende de quem está aí
nesta união, vivendo esta união. Isto tudo nos guia, nos ajuda. Seja como for que a gente vê isto tudo nos ampara, enquanto nós precisamos avançar no caminho espiritual e enquanto nós não podemos ainda avançar por nós mesmos. Então a primeira colaboração que você dá para a hierarquia é você começar a caminhar por você próprio. Porque aí você colabora com ela. Isto é, ela vai se ocupar de outra coisa, mais ampla do que você. Então a primeira colaboração é você ir por si. Claro que este ir por si é o resultado de um processo. Isto é uma etapa de um processo evolutivo. Então nós podemos estar chamando pelas hierarquias, podemos estar apelando para as hierarquias, contando com as hierarquias, isto tudo representa um nível de processo. Mas chega a uma certa altura, bom, esta hierarquia já colaborou tanto comigo, ou em alguns casos, esta hierarquia já me fez, porque tem hierarquias que fazem a gente, é um tipo de hierarquia. Então, essa hierarquia já me fez, eu já estou feito, então agora é hora de eu começar a colaborar. Então eu vou por conta própria. Vou por conta própria. E aí, o trabalho da hierarquia muda diante da nossa consciência. A tarefa da hierarquia muda à medida que nós vamos caminhando por nós mesmos e que não pedimos tantos amparos e que não precisamos de tantas guianças, mas já temos isto despertado, já reconhecemos e já vamos, então aí esta hierarquia começa a nos dar aquilo que nós chamamos de dons, aquilo que nós chamamos de capacidades, começa a estimular as nossas capacidades, coisas que nós nem imaginamos que temos. Nós, tudo o que imaginamos são fantasias nossas. A hierarquia vai impulsionar, vai proporcionar em nós dons. Porque já que nós estamos caminhando por nós mesmos, então nós precisamos de capacidade, precisamos de dons para colaborar. Colaborar com a hierarquia, isto é, colaborar com o plano evolutivo. Porque o que a hierarquia está a manifestar é um plano evolutivo ou parte de um plano evolutivo. Neste trajeto, é claro que nós não começamos andando sozinhos, não começamos caminhando por nós mesmos. Isto é um certo estágio. Então existe aí um momento que nós precisamos até ser guiados para não sair do caminho. Vamos sendo este atributo, vamos usando essas palavras, vamos entrando nesse ritmo, vamos ver até que ponto o atributo pode nos chamar, sem a gente esperar que o atributo faça as coisas por nós. O atributo está apenas nos propondo um ritmo, o atributo está apenas nos tocando e nós temos que fazer o caminho. Este grupo da entrega do ser tem este sentido e nós podemos ir sentindo este movimento, podemos ir percebendo esta comunicação com esses planos internos na medida que temos a intenção de caminhar, temos a intenção de ir por nós, com a nossa aspiração, com o nosso silêncio.
todos os reinos que existem no planeta, o mineral, o vegetal, o animal, cumprem a sua parte. O reino humano não cumpre a sua parte. Veja, o reino que deveria servir de ligação entre os reinos infra-humanos e os reinos superiores não cumpre o seu papel. O reino mineral cumpre, o vegetal cumpre, o animal cumpre, o reino cumpre muito relativamente. Nós vamos ver isto em detalhes, porque a finalidade desses estudos é nos levar a tomar uma certa consciência diante de um assunto tão sério, diante de um assunto tão grave, e que, se for resolvido de uma certa forma, irá fazer com que a transição da Terra e que esse Apocalipse, ou que esse Armagedon, como também são conhecidos, essa transição, isto vai poder fazer com que isto seja menos violento, que isto tenha que ser tão purificador. Então, cada um de nós que neste momento, como ser humano, está tomando consciência do seu papel como ser humano dentro dos reinos da natureza, cada um de nós fazendo isso está colaborando para que a transição da Terra seja mais amena. Nós teríamos que tomar consciência dessas coisas todas, porque embora a gente individualmente ou como grupo não possa resolver esses problemas, nós podemos sim, na nossa consciência, fazer essa transformação. Na nossa consciência, termos essas aberturas, porque isto vai influir na consciência humana como um todo. A consciência humana como um todo jamais chegaria a isto, porque a humanidade é muito heterogênea, como vocês sabem. Então, nós precisamos tomar consciência das coisas superiores, em princípio individualmente. Estando nós estudando e ouvindo essas coisas, teríamos que ter bem claro qual seria o nosso papel dentro deste conjunto de reinos. O reino humano deveria ser a ponte que levaria a consciência dos reinos infra-humanos para os reinos superiores. E nós não vamos carregar, ou não estamos carregando, só uma parte da cruz do reino mineral. Estamos carregando também uma parte da cruz do reino vegetal. Porque enquanto o reino vegetal está sendo devastado, não usado, devastado, quando o reino vegetal está sendo contaminado, envenenado, este reino está carregando uma cruz. Eu digo cruz porque Cristo, há 2000 anos, carregou uma cruz para mostrar o que é que se carrega nesta terra. E este reino mineral carrega uma cruz. O reino vegetal carrega uma cruz. O reino animal, mutilado como é nos matadouros, mutilado como é nas experiências científicas, este reino mutilado tem uma cruz que é tão pesada que ele sozinho não suportaria. E essa cruz do reino mineral, do reino vegetal e do reino animal, que seria pesada demais para cada um desses reinos, a ordem cósmica e a economia do universo divide essa cruz conosco. De forma que a cruz da humanidade, todo esse sofrimento que a humanidade carrega,
todo esse desassossego, toda esta insatisfação, enfim, essa cruz humana que todos nós carregamos, não é uma cruz só feita com os nossos erros, com os nossos desvios. A cruz que nós carregamos nesta humanidade é aquele excesso que nós produzimos no reino mineral, vegetal e animal. Aquela parte que esses reinos não suportariam porque já chegaram no limite, esta parte cabe a nós. E nós estamos, então, numa situação que estamos carregando uma grande cruz. E uma pessoa não compreendeu quando se disse que uma entidade, uma hierarquia, é ao mesmo tempo uma nave e um estado de consciência, para o qual são levados alguns seres. A nossa consciência vai evoluindo, a nossa consciência vai se expandindo. E a consciência de uma entidade, a consciência de uma hierarquia, é algo muito amplo, muito mais amplo do que a consciência de um ser que não é ainda uma entidade, ou que não é uma hierarquia. Existem consciências que se fazem presentes como luzes. Então existem consciências, consciência é uma coisa abstrata, não tem forma. Mas esta consciência, sendo infinita, ela pode se apresentar no céu como uma nave. E se é uma consciência tão ampla, e se é uma consciência que se materializa daquela forma, ela pode conter na sua aura, no seu íntimo, consciências menores ou outras coisas. Então, nós não vemos as naves, estas vistas no céu, como objetos. Isto são manifestações de consciências que se manifestam assim. Uma consciência pode se manifestar como uma nave quando o seu trabalho é um trabalho que uma nave deve fazer. Como uma consciência pode se manifestar de infinitas outras formas. Quando se diz que uma nave contém seres, nesse sentido, nós estamos querendo dizer que uma consciência é tão ampla que contém outras consciências, que abriga em si outras consciências para reforçá-las, para ampliá-las, para cuidar delas, para instruí-las, para curá-las. Isto são coisas figuradas, são coisas simbólicas, para designar fatos que não são físicos, que não são humanos, que não são terrestres. Porque essas consciências que se materializam em forma de luzes não são terrestres. Então isto é uma situação, isto é uma realidade bastante diferente da realidade da Terra. Então isto é uma realidade diferente, isto é uma realidade mais ampla. E nós podemos ir nos aproximando desta realidade mais ampla quando nos abrimos para isto, quando nos dispomos a encontrar estas coisas. E cada um tem um caminho para isto e cada um tem a sua experiência. Então, quando alguém diz que viu uma nave, ou se alguém diz que foi transportado a uma nave, ele está dizendo aquilo do ponto de vista de como ele sentiu, de como ele percebeu, de como aconteceu com ele. Santa Teresa, ou São João da Cruz, ou São Francisco, nunca disseram, fui levado a uma nave, que se saiba.
Mas pode ter acontecido com eles coisas semelhantes com o que acontece hoje com quem se sente levado a uma nave. A forma é diferente, ou a maneira do ser passar pela experiência é diferente. Então nós não sabemos se quando Teresa era transportada, se ela vivesse hoje, se ela não diria, fui levada numa nave. Compreende? Pode ser a mesma coisa, mas a experiência do indivíduo é vista de outra maneira. Para nós conhecermos os centros planetários, nós não nos baseamos em documentos e nem em pesquisas científicas. Não tem nada a ver com isso. Nós vamos entrando em contato com centros planetários, aqueles com os quais teremos que ter contato, para colaborar com eles ou para nos preparar para algum contato com eles. Então, cada um pode ter os seus contatos com diferentes centros planetários. Todas as informações que nós passamos, nós não nos baseamos em nenhuma pesquisa, em nenhum documento, mas foi tudo fruto de canalizações que começaram através de Saruma e depois prosseguiram com outros canais. Mas não se tratou de pesquisas e nem de leituras do que tinham dito sobre os centros planetários. Porque no Ocidente costumam absorver as coisas do Oriente, depois intelectualmente difundi-las no Ocidente. E o contato com estas coisas não deve ser um contato intelectual e nem através de receber informações. O contato com estas coisas deve ser um contato verdadeiro, interno, do ser interior do indivíduo com os centros planetários. E aí, do nosso próprio interior, nós vamos perceber, vamos saber em que grau de atividade eles estão, qual é o nosso tipo de relação com eles. Nós sabemos isso tudo interiormente. Os centros planetários têm também a tarefa de nos instruir, têm a tarefa de nos curar, têm a tarefa de nos preparar para um trabalho planetário e outras tarefas que eles têm também, com as nossas mônadas ou com os nossos regentes. Mas, para isso, nós teríamos que estar bem disponíveis e teríamos que não estar buscando isto intelectualmente ou por pesquisas ou por livros que escreveram, mas estarmos realmente procurando sintonizar com eles. Cada centro tem o seu trabalho neste fim de ciclo, como sempre tiveram, mas eles também trabalham juntos. Então nós podemos ter, por exemplo, uma maior afinidade ou uma maior ligação com um determinado centro, mas podemos não estar ainda bem sintonizados com aquela energia. Então um outro centro pode nos preparar para o contato com aquele, que é o que nós devemos contatar. De forma que este trabalho não é fixo, esse trabalho não é teórico, e nós, com os elementos que temos, já temos um livro ou mais de um livro sobre cada centro planetário, e ali nós já temos as informações que necessitamos para estarmos em sintonia com estas coisas. Agora, depois que fazemos o trabalho de tomar conhecimento e de sintonizar, aí nós temos que aguardar os sinais que chegam.
E, de repente, nós podemos estar trabalhando interiormente com o centro planetário e podemos não ter consciência. Nossa consciência está muito voltada para fora, de forma que há casos em que a nossa mônada ou a nossa alma, os nossos corpos internos estão em contato com os centros ou estão sendo tratados ou trabalhados pelos centros e nós não temos muita consciência. O que nós chamamos serviço, espiritualmente, é a ação da alma do indivíduo. Isto que é serviço. Isto é, a alma do indivíduo começa a agir, começa a trabalhar. E o indivíduo que tem aquela alma dentro de si, aquela alma começa a agir, o indivíduo começa a agir e passar a energia daquela alma. A ação da alma não é construir casas, não é plantar árvores. A ação da alma não é escrever livros. A ação da alma é passar por tudo que ela puder passar, irradiar, curar. A ação da alma é interna, é interior. Então, quando a alma começa a agir, ela começa a fluir através de nós. E o fluir da alma, aquela irradiação da alma que sai, aquilo é o serviço. Porque aquilo por onde passa está ali imprimindo a energia da alma. Por onde passa. Isto é o serviço. Então, quando é que você está a serviço espiritualmente? Você está a serviço é quando você está irradiando a energia da sua alma. É quando você está deixando a sua alma passar através dessas fronteiras físicas, emocionais e mentais, nas quais ela está encarnada. Então, você está servindo quando a sua alma está fluindo através de você. Então você pode estar em cima de um pedestal, como uma estátua, e estar servindo, se a sua alma estiver fluindo, se a sua alma estiver irradiando. E você pode estar andando por aí, aparentemente sem rumo, e pode estar servindo, se a sua alma estiver irradiando, por onde você passa. Se você está fazendo um alimento, preparando um alimento, você está preparando um alimento, o que já é muito, não é? Para nós já é muito preparar um alimento, fazer um alimento. Agora, se a sua alma estiver fluindo naquele momento, e se a energia da sua alma estiver passando para o alimento, aí você está servindo naquele momento. Então, para as almas, é muito importante que a gente não fique escolhendo tarefas. Porque é a alma que sabe aonde ela deve fluir, e como ela deve fluir, e quando ela deve fluir. Ela que sabe isto. Então, nós, diante da vida, deveríamos sempre perguntar lá para dentro: onde eu devo estar? O que eu devo fazer? Qual é o meu próximo passo? Devo ir naquele lugar? Deve sempre perguntar, porque você não tem nada que fazer lá. Você não tem nada que fazer aqui. A sua alma é que deve fluir para regenerar tudo. É a sua alma fluindo é que muda as coisas realmente. Se a alma de vocês começar a fluir, para começar o seu ambiente começa a mudar. Mas não é você que está fazendo isso. É a sua alma
que começou a fluir ali. Então nós teríamos que mudar um pouco este conceito de trabalho, de serviço, não? Porque tudo é trabalho. Trabalho de boa qualidade, de menos qualidade, tudo é trabalho. Tudo é importante, tudo é útil, serviço é outra coisa. Se você está ali com a alma presente e a alma fluindo, é serviço, seja o que for. Agora, se a alma não está fluindo, é trabalho, você está trabalhando, você está sendo útil, você está construindo. Mas o serviço pode estar acontecendo, como pode não estar acontecendo. Mas o serviço não é uma coisa que possam nos ensinar. E você também não pode ensinar ninguém a servir. Você pode ensinar as pessoas a trabalhar, mas a servir não. Porque precisa que a alma delas entre naquela atividade, precisa que a alma delas flua no que elas estão fazendo para aquilo se transformar em serviço. Porque o trabalho, podendo se transformar em serviço, é muito melhor para o planeta, é muito melhor para as coisas, muito melhor para a vida. Tudo aquilo que você toca, se tiver energia da alma naquilo, aquilo tudo fica energizado, aquilo tudo fica estimulado no sentido evolutivo, no sentido de manifestar cada vez mais a sua parte interna, a sua parte interior. Nesse caminho evolutivo nosso, o trabalho de oração é muito mais amplo e muito mais sutil do que nós possamos imaginar. E nós não temos uma consciência total do que pode acontecer com a oração. O caminho que podemos fazer com a oração, com esta abertura nossa para o alto, com esta nossa disponibilidade de estarmos em contato com energias do alto, com coisas superiores. É um sustento, é um verdadeiro sustento. E se nós tivéssemos esta oportunidade de estarmos sempre orando, até orando sem cessar, porque é um fato interno, é um fato na intenção, ou é um fato na mente. E se nós estivéssemos sempre coligados nesse sentido, se nós estivéssemos sempre abertos, disponíveis para o alto, no que quer que estivéssemos fazendo, nós íamos nos sentir literalmente sustentados. Nós não íamos nos sentir fracos, não íamos nos sentir carentes de nada, íamos nos sentir sempre muito sustentados. Isto é um efeito da oração. Agora, para você se sentir sustentado sempre, para você não se sentir carente, para você não precisar de arrimos, seja qual for a sua vida externa, sejam quais forem os fatos, mas você intimamente se sentir sustentado, isto, no nosso nível evolutivo, é através da oração que se consegue, é através desta prática que se consegue. Nós vamos ver, à medida que vamos de etapa em etapa da oração, à medida que o nosso trabalho de oração vai evoluindo, nós vamos ver
que parece que estamos repetindo as mesmas coisas quando oramos, mas não é assim. É uma repetição, mas numa outra volta da espiral. Como se a oração nos levasse em espiral, nós fôssemos subindo, fôssemos dando aquelas voltas da espiral. Então parece que são as mesmas coisas, mas não são. Está numa outra volta da espiral, está um pouco mais em cima. Então a oração nos leva nesta espiral acima, mesmo que a gente faça a mesma oração, mesmo que a gente faça uma oração formal todos os dias. Mas quando a nossa atitude é de entrega e de abertura para o alto e de concentração, nós vamos ver que os fatos da oração podem se repetir, mas eles têm outro valor. Eles vão tendo sempre um valor mais alto. E nós vamos vendo a vida assim, através da oração. Porque se nós vamos compreendendo esta espiral, através da qual a oração nos leva, e aí vamos vendo que a oração parece a mesma, mas que a cada volta da espiral ela está mais avançada, com isso nós aprendemos a ver a vida de outro modo. Então desaparece o tédio da rotina, que parece que nós estamos fazendo as mesmas coisas todos os dias. Não, aparentemente são as mesmas coisas, mas é de outro jeito. Você deve estar diante daquilo diferente. Aquilo está te trabalhando diferente. A oração, quando é feita com critério, quando é feita com coração, quando nós entendemos o trabalho da oração, ela nos leva a uma renovação, embora esteja acontecendo um trabalho com vários elementos nossos e sempre os mesmos. Cada vez que você está no seu corpo emocional orando, seu corpo emocional está se afinando. O seu corpo mental está crescendo, dependendo de como você está orando. Então, mesmo que seja uma prática diária e formal, ela é diferente, ela tem tudo para ser diferente. E no ser diferente, vai nos levando por essa espiral acima. Então, nós estamos nos entregando, nós queremos orar, estamos buscando este mundo interior, buscando este estado orante, mas ao mesmo tempo nós estamos nos distraindo com outras coisas, com coisas que não são a oração. Nós estamos colocando dentro da oração ou colocando a nossa mente na hora da oração, por exemplo, aos afazeres do mundo, às nossas atividades. Então não estamos orando realmente, nós estamos fazendo uma coisa misturada. Nós estamos cuidando indiretamente de tantas coisas enquanto estamos orando. E como isto acontece naturalmente, nós acabamos fazendo uma oração superficial, porque não conseguimos nos desprender totalmente, internamente, dos afazeres do mundo, das circunstâncias, das nossas atividades, que não devem entrar na oração, não devem ser objeto da oração, porque senão isto tudo não se ergue.
transição planetária já está acontecendo porque o Sol central da galáxia, não o nosso Sol, o Sol central da galáxia, está emitindo raios que vão transformar todo o universo. E a Terra faz parte do universo, nós fazemos parte do universo. E nós deveríamos estar um pouco mais conectados com aquilo que é superior. Porque o Sol central da galáxia é superior a quase tudo que a gente conhece em matéria de Sol, em matéria de estrelas, em matéria de grandes núcleos de força e de energia. E esse Sol central da galáxia está emitindo raios transformadores para todo o universo. Então nós precisávamos estar um pouco menos dentro do nosso ego pequeno e de estarmos procurando estar nos nossos níveis mais altos, estarmos nos nossos níveis de alma, de espírito, nossos níveis imateriais, invisíveis, para irmos sintonizando com esta grande transição. Essa transição em alguns planetas, em alguns mundos, vai ser uma transição muito natural. Mas aqui neste planeta, na superfície deste planeta, vai ser uma transição um pouco movimentada. Porque a vida que se leva na superfície deste planeta é uma vida de muita resistência a tudo que é perfeito, a tudo que é equilibrado, a tudo que é cósmico. A vida deste planeta é uma resistência contínua com respeito disso. Então a transição aqui vai quebrar muitas coisas. A transição aqui não vai ser como em planetas adiantados, não vai ser como em mundos superiores. Vai ser para purificar, vai ser para transformar as coisas um pouco violentamente, porque a resistência aqui é muito grande. A resistência à perfeição é muito grande. Então vai ser uma transição um pouco trabalhosa para nós que estamos aqui na superfície. E temos que nos preparar, porque transição não é morte, transição é uma mudança de estado. E nós temos que nos preparar para mudar de estado, encarnados ou desencarnados, não importa, porque a gente pode mudar de estado estando encarnado e pode mudar de estado estando desencarnado. Temos que nos preparar para a transição. Não importa como será, de que jeito será, para onde levará. Temos que nos preparar para uma grande transição, que na superfície da Terra será muito grande, muito grande. Vamos nos preparar e passar por ela dando graças por ela estar acontecendo, porque do jeito que está, o planeta não poderia continuar. O planeta iria acontecer alguma coisa, porque o planeta tem uma consciência, o planeta tem um logos, tem uma consciência, e esta consciência sabe já o que quer, ou está aprendendo o que quer. E transição planetária é essa mudança que está para acontecer visivelmente. Já está acontecendo internamente, já está acontecendo nos níveis inconscientes, mas a novidade é que vai acontecer no plano físico também. E essa transição já está dando sinais em várias partes do mundo. Mas nós acho que não estamos compreendendo. E estamos continuando a nossa vida como sempre. E não estamos percebendo que essa transição está dando sinais, nos convidando a nos transformar.
e que no ciclo futuro a Terra estará mais purificada, o mal cósmico em grande parte já removido e a Terra também já estará mais próxima de participar da Confederação Intergaláctica, que são esses planetas, esses mundos que participam do desenvolvimento da galáxia bem mais diretamente. E a energia emanada de Sírius, que é um dos condutores do Sol, esta energia emanada de Sírius estará muito mais ancorada aqui na vida terrestre. De forma que a vida terrestre, com mais energia de Sírius, será realmente uma outra coisa. E este centro principal do planeta, este centro planetário de Mistritlan, estará ainda mais ativo do que está agora. Mistritlan tem muitos contatos intergalácticos, então a sua atividade e a sua irradiação se mantém muito sob controle para que a Terra possa suportar. Mas Mistritlan tende a estar cada vez mais atuante. A humanidade como um todo já terá tido uma grande expansão que não teve ainda, que é aquela expansão na qual nós percebemos que fazemos parte de um grupo interno, de almas. Isto hoje são poucos seres humanos que percebem, que fazem parte de um grupo interno, que compõem um grupo de almas e que, portanto, têm muito mais facilidade para fazer o relacionamento aqui com seus irmãos, porque eles sentem que a vida deles, que o grupo verdadeiro é num outro plano e é com almas. Isto então facilita o relacionamento aqui. Então, a humanidade, numa próxima etapa, toda ela já será consciente disto. E não é como hoje, que não são conscientes de que são grupos internos e de almas. E a humanidade também vai começar a perceber a hierarquia que a rege, vai começar a perceber a sua própria hierarquia, a sua própria linha de luz. Existem seres que já se percebem numa determinada linha hierárquica, mas a maioria não chega ainda a perceber isto. E a alma também já terá adquirido maior controle sobre a vida externa. A alma já estará fluindo muito mais livremente. A isso, se nós acrescentarmos que as mônadas já estarão mais despertas, as mônadas estarão mais ativas, que o novo código genético já implantado na humanidade estará produzindo seus efeitos, e haverá uma maior assimilação por parte da humanidade das leis evolutivas superiores. Então a humanidade terá mais facilidade para assimilar estas leis e para começar a vivê-las. E, portanto, esta humanidade vai estar muito mais integrada na vida cósmica, com todas estas características que hoje não são desenvolvidas. Então nós temos que cultivar o silêncio em princípio, por isso estamos falando em silêncio, no valor do silêncio, né? Porque trata-se de nós, no silêncio, irmos fazendo uma penetração de uma área do nosso ser, uma penetração de um nível do nosso ser que está além do pensamento, que está além da mente que pensa.
Então, a uma certa altura, não adianta você ficar discutindo, você ficar trabalhando pensamento. Você tem que ir além. Você tem que penetrar isto e tem que chegar numa área além desse pensamento, além dessa discussão, além de tudo isso. Você tem que penetrar. Agora, para você penetrar, precisa que você constate e veja que não consegue. Então aí você já sabe que tem que penetrar, você tem que ir para outra área, tem que ir para um outro nível. E isto só pode acontecer quando você constata as coisas, mas em vez de sair discutindo, em vez de sair em polêmica, você constata as coisas e vai para o teu interior. Vai para o teu interior, não? E mesmo que você tenha uma ação externa, mesmo que você tenha uma atividade externa, imediata, até para socorrer aquilo, para corrigir aquilo, não deixe de fazer um movimento para o teu interior. Porque sem esse movimento para o teu interior, você não faz contato com o interior de outros, ou com o interior de seres, com o mundo interior, com a vida interior. Não há possibilidade de fazer isto sem silêncio. Não há possibilidade. Se não há um certo silêncio, se não há uma certa harmonia, se não há um som interno que possa estar refletindo ali, não tem começo essas coisas. Não tem começo. Por mais que a gente desenvolva a consciência, por mais que a gente toque uma mente superior, aquela vibração só desce para o plano físico através do silêncio. Você pode ter um desenvolvimento mental, você pode compreender alguma coisa, você pode ser um canal para que uma coisa superior venha para cá. Mas isto não passa, isto não desce, isto não vem, senão através de silêncio. É o silêncio o canal. Se você contata uma coisa, mas se você não faz silêncio interior, se você não é capaz de silêncio, aquilo não desce, aquilo não tem como descer. Para uma ideia ser expressa, você falando, você expondo aquela ideia, precisa que haja silêncio entre o lugar que aquela ideia surgiu e o lugar por onde esta ideia vai sair em palavras. Nesse ínterim tem que haver silêncio, compreende? Senão isto não desce. Então, se sai uma palavra, se a palavra é ouvida, se a palavra se transforma em som concreto e sai, é preciso silêncio para esta palavra chegar lá onde tem que chegar, que é onde o outro ouve. Não é no ouvido, compreende? Porque no ouvido ela entra e sai, não ficou. Precisa silêncio. Se não houver silêncio naquele caminho, se não houver silêncio naquele que está ouvindo, aquela palavra não entra, aquela palavra não produz nenhum resultado. Embora a mente dele, o intelecto dele, a compreensão dele esteja achando aquela palavra correta, muito boa, mas aquilo não entra. Não entra porque falta o silêncio. E nós teríamos que estar muito atentos a isto, porque silêncio não é mutismo, né? Nós, por mais que queiramos harmonia, há sempre coisas que fazem parte do contato das forças no plano físico, então sempre no plano físico há rumores, há barulhos, há movimentos, e nós temos que encontrar uma harmonia em tudo isto. Nós temos que estar em tudo isso buscando uma harmonia, considerando a presença da harmonia. E tudo é como tem que ser, não é? Os planos são como tem que ser. Planos materiais, com seus movimentos, com seus barulhos, com seu desenvolvimento. Mas tudo isso entra na harmonia. Isto não precisa realmente ser desarmônico.
redimir este planeta seria criar um certo movimento que depois o universo se encarrega de ampliar e de canalizá-lo para que o planeta não se destrua ou para que o planeta não seja destruído. Porque este planeta chegou no ponto de ser destruído. Não é segredo para ninguém que existem armas nucleares e outras que poderiam destruir a humanidade. E estas armas, até agora, não foram usadas. Então, algo está acontecendo. Algo está acontecendo. Se estas armas até hoje não foram usadas, algo está acontecendo. E esse algo começa dentro de cada alma, começa dentro de cada ser, começa dentro de cada indivíduo. E isso ou vai estimulando outros, ou o universo vai pegando isso e vai ampliando. Vamos colaborar com o universo, vamos colaborar com o Logos planetário, vamos colaborar com os seres divinos, vamos colaborar com o reino angélico, vamos colaborar com tudo isso, ou vamos colaborar com a vida universal. E não pensamos que somos insignificantes. Na nossa insignificância, somos importantes neste assunto. Na nossa insignificância humana, somos importantes neste assunto. Porque este é o momento que o universo está aberto para ampliar o que cada um de nós conseguir fazer em si, na própria consciência. Então não vamos nos iludir que vamos encontrar muitos companheiros. Vamos encontrar companheiros, sim, mas não muitos. Companheiros para realizar aquilo que é a ideia de Deus em nós. Dentro do reino humano, não são muitos, não. Mas isso não tem importância. Cada um faz a sua parte, porque depois o universo se encarrega de ampliar. Está bem? Não vos deixeis enganar, muitos virão em meu nome, não vos deixeis enganar, o meu sinal é infalível. Em vossos seres gravai, que não deveis defender-vos, serei o vosso pastor de todos os dias vindouros,
Eu vos darei a linguagem correta para estes tempos, cheia de sabedoria para ajudar aos irmãos. Verdades que foram ditas, todas serão confirmadas. Vereis cumprirem-se os tempos, vereis a transformação. Sinais haverá no sol, sinais haverá na lua, sinais haverá nos céus, sinais em vosso interior. Olhando ao alto vereis o Filho vir sobre as nuvens, com seu poder salvador, trazer o reino consigo. Vede a figueira, irmãos, começa a desabrochar. Sabeis então que está perto o reino de Deus em vós. Sabeis então que está perto o reino de Deus em vós. Em verdade já foi dito que tudo se cumprirá. Passarão o céu e a terra, mas o reino ficará. Passarão o céu e a terra, mas o reino ficará.